Os três maiores pagadores de dividendos hoje nos Estados Unidos, ou os três REITs que mais pagam para o investidor nos Estados Unidos. Eu sei que esse título é muito chamativo e você certamente chegou nesse vídeo por ele. Por isso, no vídeo de hoje nós vamos falar para vocês dos três REITs de tijolo com os maiores dividendos. Mas se você chegou aqui no nosso canal, saiba que o nosso foco é renda em dólar, mas renda em dólar com segurança. Então fica aqui com a gente, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir e ativar o sininho ali para receber as notificações. O primeiro REIT que eu vou falar com vocês, ele chama Global Net Lease, código de negociação GNL. Hoje ele tem um dividend yield de cerca de 17%. Nós temos que lembrar que dividend yield ele é uma métrica que relaciona os dividendos pagos nos últimos 12 meses pela cotação, né? Então, isso aí a gente já tem que ter um certo cuidado. Mas vamos lá. Global Net Lease, ele é um REIT que trabalha com Net Lease. Tem ali um portfólio muito diversificado, muito investidor gosta, porque tem posição não só nos Estados Unidos, mas espalhada ali por diversos países europeus, como França, Alemanha, Espanha, Inglaterra. Enfim, é um REIT ali que tem uma diversificação muito grande. Mas quando nós olhamos a primeira métrica que eu vou trazer aqui para os investidores, que é pagamento de dividendo. Afinal de contas, você, quando entra no emprego, ou você quando se aposenta, você espera que o seu salário, né, sua aposentadoria, ela vai crescer ao longo do tempo, porque senão a inflação vai comer ela. E os dividendos também, eles são a forma de termos garantia ou uma segurança de que vamos manter o nosso poder de compra ao longo do tempo. No caso de Global Net Lease, nós precisamos saber diferenciar muito bem isso aqui. Esse gráfico que eu mostro para vocês são os dividendos pagos em termos de valores, tá? Ali em 2019, parece que os dividendos cresceram, mas não cresceram não, tá? O que aconteceu é que ele pagava de dividendo mensal, passou a pagar trimestral. E aí dá aquela impressão que o dividendo cresceu. Mas em 2020 ele fez corte nos seus dividendos e passou ali cerca de 3 anos sem crescer dividendo, com o dividendo estagnado. E aí agora em 2023 ele volta a fazer corte nos dividendos novamente. Em um REIT, quando ele corta dividendo, o mercado acha um desastre isso, tá? O investidor brasileiro não importa muito com isso, né? A gente está acostumado ali com o dividendo sobe, desce, mas nos Estados Unidos a estabilidade, a segurança ela é primordial ali para uma carteira. E no caso de Global Net Lease, os seus dividendos foram cortados ali ao longo dos últimos anos. E quando a gente olha a cotação então, que você está vendo aqui no gráfico, né? Nos últimos 5 anos ali a cotação já caiu cerca de 42%. E aí é lógico, cotação é a métrica que caminha inverso ao yield, né? Se a cotação cai, o yield sobe. E aí, quando a cotação vem caindo, o yield vai subindo até chegar nos seus patamares ali de 17%. E eu sei que você, investidor, já deve estar se questionando, mas olha só, a gente não vive só de cotação, né? O dividendo é uma fonte crucial de retorno também. Se ele entrega um yield alto, certamente o meu retorno no longo prazo, ainda que a cotação venha cair, talvez compense. Mas não é bem assim. Quando nós olhamos aqui o gráfico em roxo, ele mostra só a cotação, que nos últimos anos ela teve uma queda de 42%. Quando nós incluímos os dividendos e que foram altos ao longo dos últimos anos, nós vemos que o REIT ainda teve uma queda de 0,7%. Ou seja, mesmo com todo o dividendo elevado que o REIT recebeu, que você recebeu investindo em Global Net Lease, ele não vem compensando as quedas que o REIT vem sofrendo. Número 2 da nossa lista aqui, Medical Property Trust, código de negociação dele MPW. Já fizemos um vídeo mostrando aqui os riscos que tem MPW, já publicamos no nosso blog o corte de dividendos antes dele acontecer, mas a MPW hoje tem um yield de 17%, considerado os dividendos pagos anteriores, tá? O seu dividendo foi cortado em cerca de 50%, então esse yield não vai se manter. O yield futuro dele, projetado, seria hoje na casa de seus 11%, o que não é baixo também. Mesmo com o yield cortado, ele ainda tem, mesmo com o dividendo cortado, ele ainda tem uma possibilidade de um yield elevado para o investidor, e que eu sei que isso é ali o famoso canto da sereia, né? O investidor ele vai atrás desse dividendo aqui, achando que está ganhando muito dinheiro, mas não é bem assim. Como eu expliquei para vocês, Medical Property Trust é um REIT que trabalha com hospitais, é o segundo maior detentor de leito hospitalar hoje nos Estados Unidos, né? A gente vê que tem mais de 237 hospitais nos Estados Unidos, 190 ali na Europa. A sua posição que ele tinha na Austrália ali acabou vendendo recentemente para pagar a base da sua dívida. Recomendo que vocês assistam um vídeo aqui acima. Mas os seus dividendos, que vinham crescendo ali ao longo do tempo, pouco a pouco, ele já não era mais sustentável porque o peso da dívida se tornou muito grande. E com isso nós vemos ali que nos últimos trimestres ele precisou fazer corte nos seus dividendos. E esse corte de dividendo ele não se reflete ainda naquele yield que aparece às vezes em tela. Porque o yield em tela está calculando ali uns dividendos que foram pagos, mas que não vão ser mais pagos nos próximos anos. E como nós precificamos isso, né? Hoje, quando nós olhamos ali para Medical Properties, tem um dividendo ali de $1,50
10,56. Isso que nós projetamos, tá? Porque a tendência natural é que ele venha cair mais esse FFO por ação no ano de 2024, em virtude da venda de uma base grande de seus ativos ali para fazer frente à sua dívida. Com um dividendo trimestral de 15 centavos, ou seja, 60 centavos por ano, ele tem um payout ali na casa de seus 38%, o que é baixo, o que é saudável. Nós poderíamos considerar esse dividendo então agora seguro, mas não é bem assim, porque a tendência natural para o ano de 2024 é esse payout subir, porque o seu FFO por ação está em ritmo de queda ainda, né? Esses cerca de 17% de dividendo hoje de Medical Properties, ele não é bem realista, tá? Primeiro ponto, o realista seria na casa de seus 11%, e a tendência natural é que ele suba talvez ainda mais ali se a cotação vier a cair. Nós já precificamos uma queda dele desde quando ele estava nos seus $14 ali, por isso o investidor tem que tomar um certo cuidado ali ao investir em REITs, olhando só para o seu dividend yield. E aí certamente vocês perguntam, Ismael, mas olha só, tem um yield alto, mesmo que a cotação caindo, talvez compense. Não é bem assim. Quando nós olhamos aqui nos últimos anos, né, esse gráfico aparece aqui para vocês, em roxo a cotação, em laranja o retorno total. O retorno total estamos incluindo cotação mais os dividendos. Nós vemos ali que sequer conseguiu acompanhar, né? Enquanto a cotação ali caiu mais de 76% ali nos últimos 2 anos, o seu retorno total foi de uma queda de 69%. Ou seja, mesmo com o yield alto, a cotação não segurou o retorno para o investidor. E como eu expliquei, né? A cotação vem caindo, o que a gente observa é que seu yield saiu da casa ali de seus 6%, extrapolou a casa dos 17%, 18% ali, chegando até 24% de dividend yield, e agora volta a cair esse yield porque de novamente cortou seus dividendos. Então nós temos que entender que não basta olhar yield, nós precisamos compreender a segurança daquele valor pago através de dividendo ali para o investidor, porque é isso que vai garantir um retorno considerável no longo prazo. E o número 1 aqui para o investidor, OPI, Office Property Income. Aí eu sei que o investidor gosta, hein? Esse aqui com yield ali mais de 20%, imagina, primeira coisa que o investidor pensa, por 20%, eu vou investir $10 mil, eu viajo para os Estados Unidos quase todo mês, ganho só dividendo desse REIT. Mas não é bem assim, tá? Como eu expliquei para vocês, o REIT ele pode cortar os seus dividendos. O Office Property Income Trust, ele trabalha com escritórios, que é um setor que sofre muito hoje nos Estados Unidos. Ele tem um portfólio muito diversificado, como vocês podem ver ali, né? Por todo o território americano, tem inquilinos ali como a Google, enfim. Mas o que eu mais chamo a atenção é que 20% da sua base de receita ali vem do próprio governo americano, tá? Quando um REIT aluga imóveis para o governo americano, a tendência é que no longo prazo a taxa de reajuste de aluguéis não seja tão robusta. Mas isso não é um problema de Office Property Income Trust, porque a tese, o OPI, ele tem ali a maioria dos seus contratos net lease, são contratos longos, né? Contratos longos a gente tem uma garantia de que vão ser cumpridos, em tese a gente poderia ficar tranquilo. Pera aí, tá caindo, mas esse dividendo ele é sustentável no longo prazo. Mas não é bem assim. A gente tem um problema chamado dívida hoje, né? Quando nós olhamos na tabela que aparece aqui para vocês, a gente vê que a maior parte da sua dívida, se não quase toda ali, vai vencer entre 2024 e 2027. Não teria problema se fosse um REIT que tem ali uma liquidez muito grande. Ele não tem liquidez, tem um problema sério ali de dívida para vencer no curto prazo ali e ele precisa renegociar essa dívida. Tanto é que ele tentou a fusão ali com outro REIT ali para tentar, o Diversify Healthcare Trust, né? Para tentar ali renegociar essa dívida que não conseguiu, a fusão não deu certo aqui e o REIT acabou ficando com essa batata quente, com uma dívida muito grande para vencer agora no curto prazo. Mas se a dívida é grande mesmo, é o problema que ele tem com seus inquilinos. Como eu expliquei, ele é um REIT net lease. REIT net lease, contratos longos, só que os contratos deles eram longos há uns anos atrás. Hoje, grande parte dos seus contratos vão vencer, quase metade vence até 2027, em um setor que está com problema, que é o setor de escritórios. A tendência natural é que esses escritórios sejam entregues ali, né? Ou que sejam renovados a um aluguel mais baixo do que o anterior. É o famoso spread leasing abaixo do valor de mercado aí. E aí, meu amigo, a cotação despenca porque o mercado não enxerga segurança que aqueles valores pagos vão se sustentar nos próximos 3 anos. Nós, de antemão, já precificamos para vocês mais corte de dividendos aqui em Office Property Income Trust. Tanto é que no gráfico que vocês veem aqui, a gente observa que de
janeiro de 2018 até agora, ele já fez 2 vezes corte nos seus dividendos ali, né? Vem cortando dividendos sistematicamente ali, porque para fazer frente à sua dívida que não é baixa. E como eu expliquei para vocês, não adianta você ter um dividendo alto, né? A cotação ali de Officer Property Income Trust ali, nos últimos 2 anos, ela caiu 67%. E mesmo com todo esse yield aqui que ele oferece para o investidor, o retorno dele foi negativo de 53%. Ou seja, o investidor não teve muito o que comemorar aqui investindo nesses 3 REITs aqui, porque corte nos valores pagos, tá? Então, toda vez que você vê um vídeo falando com esse título que eu coloquei aqui para vocês, os maiores pagadores, os melhores, os maiores dividendos, certamente é uma armadilha, como a gente diz na nossa terra, é a famosa arapuca do investidor iniciante. Por quê? Porque ele traz muito retorno aqui para quem está produzindo conteúdo para você, que não está muito preocupado com o dinheiro seu que trabalhou e está investindo em REITs, em ativos que não tem a mínima qualidade, tá? Vou explicar para vocês aqui como que o investidor de longo prazo, como é o nosso foco aqui, é seriedade e segurança para vocês, tá? 2 REITs para você ficar atento aqui, alguns deles vocês até conhecem, um deles é o Root Income. Quando a gente observa que no gráfico de Root Income nos últimos 23 anos, vocês observam que os dividendos em laranja, que é o valor pago, ele vem aumentando como uma escadinha, né? Subindo ali de cerca de 9 centavos para mais de 25 centavos por mês, e com certeza a cotação do REIT vai subindo junto. Mas, de novo, qual é o yield? 5%, 6%. O investidor se sente muito mais atraído por yield elevado, né? Outro REIT aqui, que é National Retail, se vocês observarem a cotação dele em roxo, vocês vão observar também o valor pago no dividendo ali, ele vai crescendo gradativamente. Cotação, o dividendo cresce, a cotação acompanha e o yield não necessariamente vai acompanhar. Mas para quem está chegando no mercado hoje, certamente um yield elevado é muito atrativo. E os REITs de qualidade, que é como esses 2 últimos que eu mostrei para vocês aqui, e que tendem a entregar um retorno bom para o investidor, mas seguro no longo prazo, eles geralmente não chamam tanta atenção daquele investidor famoso sardinha que está chegando hoje no mercado americano e procurando um retorno rápido, né? A famosa pirâmide financeira. E certamente você vai encontrar como esses 3 que eu mostrei aqui no vídeo hoje. Mas eu diria que é bem melhor os 2 últimos aqui, tá? Root Income, National Retail, uma qualidade bem superior, que inclusive nós temos lá na nossa cobertura de carteira recomendada, centraldoreit.com.br. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, né? Um abraço e até a próxima.